Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma sexta-feira com o projeto Caminhando com Jesus. E hoje eu quero conversar um pouco sobre tempo de mudança. Início de ano, registrando na live. Hoje é a primeira live de 2025. Com muito prazer, com muito amor. Estamos aqui há quase 3 anos. E eu queria conversar sobre essa passagem de ano, né? Acabaram-se as festas, né? Apesar que no Brasil logo vem carnaval, é mais festa, né? Costuma-se dizer que o ano só começa depois do carnaval, mas há controvérsias, pelo menos dentro da gente, né? Em nossa casa, necessariamente nos trabalhos, o ano precisa, a vida continua e o ano precisa mudar, né? Pelo menos nas assinaturas a gente já começa a escrever 2025. E aí eu quero saber, te perguntar, te ajudar você até a se perguntar como é que tá a tua vida, como é que foi a tua passagem de ano. Se puder, depois escreve nos comentários. Você passou, você viajou, foi muito feliz, foi divertida, ou muitos não ficaram em casa por falta de opção, por falta de dinheiro, ou porque alguém estava doente, ou porque estava doente teve que ficar, enfim, vários motivos. Mas como você passou o ano? Foi uma curtição só, foi uma farra? Ok, perfeito. Passou a farra. O que sobrou dela? A ressaca? Né? O que sobrou dela? Como profundamente você está nesse momento, se encontra esse início de ano? Satisfeito, insatisfeito, né? Tá animado, tá desanimado? Qual adjetivo você se dá para essa mudança de ano? Como é que você se encontra, né? Por que eu quero dizer isso? Muitas vezes quando a gente tá desanimado, quando a gente começa o ano e você se sente, nossa, mais um ano, aí você para pensar, não fiz nada o ano passado, e agora o ano tá começando, as mesmas metas, os mesmos objetivos, as mesmas vontades, sabe? E de repente aquilo dá um desânimo, porque você vê que tudo que você queria ter conquistado, você não conquistou, o ano não foi bom. Então começa uma série de questionamentos que muitas vezes nos leva a nos perder no tempo e espaço e começar o ano de um jeito meio enfadonho, de um jeito meio caótico muitas vezes, ou desinteressado, né? Quando na verdade poderia ser o contrário. E quando isso acontece, é porque algo em nós, ou a própria vida, está nos cobrando mudança. Normalmente quando a gente entra nesse estado, é porque a gente se acomodou demais. E o comodismo é uma zona de conforto nada confortável, porque chega o tempo que a gente precisa evoluir, a gente precisa dar um passo a mais. Então, ou o nosso espírito, que é aquele chamado interno, a mudança, ou a vida, ela se encarrega daquele empurrão, sabe? Aquela rasteira que às vezes a gente toma da vida. Isso significa dizer que nós precisamos evoluir, que a gente precisa mudar de patamar. Então, muitas vezes esse espaço meio depressivo, meio triste, meio caótico, nada mais é do que o momento da gente refletir, epa, para aí, para tudo, para. Deixa eu analisar como estão as minhas ações, deixa eu ver aqui como é que tá a minha vida, deixa eu ver aqui o que me trouxe até aqui, sabe? Para poder, a partir daí, a gente encontrar uma solução. Então, é muito importante a gente analisar os nossos comportamentos e os nossos pensamentos nesse momento. Eu falo muito isso nas lives porque isso é muito importante para poder a gente se conhecer. Quando eu paro, me olho no espelho, em vez de eu me criticar, eu começo a me analisar, o que eu estou sentindo agora? Quem sou eu? Né? Em vez de eu me criticar, vou buscar respostas mais profundas. E nesse aprofundamento de respostas, muitas vezes, doloridas muitas vezes, né? Que nem sempre olhar para dentro é confortável, muitas vezes dói. E aí é onde eu vou descobrir que as coisas não estão tão bem assim quando eu imagino, sabe? Eu vejo que eu não estou me comportando tão bem. Eu vejo
que tem coisinhas aí que estão se repetindo e que eu preciso mudar. Só que muitas vezes é mais fácil a gente colocar as culpas dos nossos problemas ou a nossa vida no outro. A gente tem mania de terceirizar, sabe? Terceirizar os nossos... O que é terceirizar? Eu tenho uma empresa e eu terceirizo um serviço, ou seja, eu contrato alguém e coloco ali para fazer aquele serviço para me ajudar naquele processo ali. Então, a gente tem mania de terceirizar os culpados dos nossos problemas. A culpa é do meu marido, a culpa é do meu chefe, a culpa é do colega do trabalho, a culpa são sempre os meus vizinhos, a culpa são meus irmãos, a culpa é meu pai, a minha mãe. E a gente começa a culpar todo mundo à nossa volta sobre a responsabilidade da nossa vida, ou seja, a responsabilidade dos nossos problemas. Quando na verdade, o grande responsável pela nossa vida somos nós mesmos, né? A gente terceiriza até Jesus Cristo. Quando a gente coloca, né, que Jesus Cristo foi crucificado para nos salvar, né, dos nossos pecados. Ó, a gente terceirizando até a função, o trabalho, a vida de Jesus Cristo em função de nos salvar. Salvou de quê? Fala a verdade. Fala a verdade se nossas vidas continuam um caos, continua problema em cima de problema. Entende? Tem uma passagem na Bíblia, Paulo em Romanos 12, versículo 2, Paulo fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Ou seja, quando eu terceirizo o meu problema, eu coloco o meu problema no outro, né? No externo. Só que para que eu mude o externo, vamos supor que eu mude de chefe, eu mude de empresa. E aí aquele problema não é que está acontecendo a mesma coisa que aconteceu lá atrás? Não, o problema é meu marido. Então eu vou separar do meu marido. Aí daqui a pouco eu me mudo para um outro lugar e um vizinho começa a ter atitudes comigo como meu marido tinha. Ou seja, eu mudo e o meu problema muda. Por quê? Porque na verdade a transformação que a gente precisa ter, tempo de mudança quando chega, ele nos convida para uma mudança interior. Ele nos convida para a autopercepção, para o autoconhecimento. E a gente coloca tanto o problema fora que a gente espera que o outro mude. Só que no fundo, a gente observa que a vida não muda. Porque o outro, ele tem a vida dele, mesmo que ele esteja comigo, mas ele tem a percepção dele. Ele tem a personalidade dele, ele tem a vontade dele. E ele não vai mudar para me agradar. A gente quer muito que o marido mude, que o filho mude, que o outro mude. Só que aquele comportamento que a gente quer que ele mude, esse comportamento é nosso. Isso é meu. Então, sou eu que tenho que mudar, não é o outro. Sabe a história do presente, né? O que o outro te dá, você recebe se você quiser. Só que aquilo é seu, né? Aquele presente é seu. Quando eu quero dar ao outro, apontando o defeito o outro recebe ele se quiser. Porque no fundo aquilo ali é meu. Então, quando Paulo fala nessa mudança, transformação do espírito, é quando o meu espírito inquieto em mim me chama a atenção para o que realmente está acontecendo na minha vida e o que precisa ser mudado. Paulo também, ele tem uma citação em Hebreus 13:10 que Paulo fala: todos temos um altar. O que mais a gente faz, aliás, o que vamos falar assim, desde os primórdios, eu não sei nem quantificar tempos, mas o que acontece é que de quando se faz rituais, né, seja de agradecimento, de pedidos, a gente sempre quer materializar a fé em um formato de altar, né? Então, todo lugar existe, toda igreja, todo seita, né? Enfim, tudo que for
para a religiosidade, para o misticismo, ali existe um altar onde eu vou fazer oferendas, né? Onde eu vou me entregar, onde eu vou me ajoelhar. E tá tudo bem, porque tudo isso é aceitável, né? Para você praticar a sua fé. Ok, são símbolos, são arquétipos. Só que a gente se esquece que o altar maior que a gente precisa ter, que a gente precisa manter, é o altar do nosso coração, é o nosso íntimo. E Paulo, ele afirma, todos têm um altar. É só ir em Hebreus 11. Entende? Mais uma vez a gente terceiriza, a gente bota a culpa fora, né? A igreja está fechada, ou seja, eu não tenho um altar, né, para ir. Então eu não posso nem agradecer a Deus. Como não? Se todos temos um altar em nós, né? Então, o convite da transformação, da mudança, quando eu vejo que as coisas não estão indo bem, ou quando eu vejo que tá bom até certo ponto, mas algo está incomodando, é porque dentro de nós o nosso espírito está gritando por mudança, está nos convidando a mudar. E o que é que eu tenho que mudar, né? Aonde eu começo a olhar? Por exemplo, se você me faz uma pergunta, tá, Lucília, tudo bem, eu já entendi, eu tô desse jeito, né, e eu quero mudar. Então, por onde eu tenho que começar minhas mudanças? Nas minhas atitudes e nos meus pensamentos. Atitudes e pensamentos. Primeiramente, meus pensamentos, porque eu penso e depois eu ajo. Então, se eu mudo o meu pensamento, automaticamente eu vou mudar as minhas ações. Então, o ponto crucial é os meus pensamentos, é me auto-observar. Orai e vigiai, me auto-vigiar. Então, quando eu me vigio e me observo, e isso eu falo diariamente, a gente consegue essa transformação, essa mudança. E aí, quando eu mudo internamente, automaticamente o outro muda. Porque, na verdade, mesmo que o outro não tenha mudado, eu mudei a minha percepção e eu mudei a minha energia. Quando eu mudo minha energia, tá? E a gente é vibracional, a gente é campo, tem um campo aqui. Quando eu mudo a minha vibração, o meu campo, o outro sente, o outro percebe. Automaticamente, de alguma forma, o outro vai ser tocado e o outro também vai mudar. É fantástico isso, sabe? Essa questão de como eu percebo a vida, como eu percebo o meu redor, como eu percebo o outro. E aí, quando eu mudo a partir dessas percepções, sempre respeitando o outro, é muito importante, aí eu consigo essa mudança, essa realmente vontade de cultivar, né, o altar divino dentro da gente. Aí você vira pra mim e fala assim, não, mas é meu marido é assim, meu marido é assado, e realmente a vida não tem como dar certo, então já que é tempo de mudança e eu não tô satisfeita, então eu vou pregar e vou mudar, né? Vou sair de casa. Se tem alguém que pensa desse jeito, que tá pensando, né, ou pelo menos de forma parecida, ou até no trabalho, até gosta do trabalho, mas por conta do chefe, né? O chefe, eu preciso sair, Lucília, você me despertou, eu vou sair do trabalho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu te convido a se perceber primeiro, a analisar o teu coração. O que é realmente de vontade sua? O que realmente o teu coração está dizendo? Quais são realmente os teus sentimentos? Aí sim, você toma a decisão. Entende? Porque muitas vezes o espaço que eu acabei de falar que a gente delega ao outro, as mudanças, a gente não vê muitas vezes que basta uma coisinha dentro de mim mudar para que todo o ciclo muda. Às vezes é fundamental a mudança de sair de um trabalho, porque às vezes você sabe que aquilo você não está feliz e tem um outro trabalho que você faz que você fica feliz. Então você precisa só de coragem para assumir a outra tarefa que te faz feliz. Entende? Então muitas vezes essa transformação realmente é precisa. Essa mudança é necessária. Então faça, crie coragem e faça. Tá? Dá para entender? Então,
Quando eu tô num espaço que aquilo não tá legal para mim, que ali não tá me fazendo bem, eu preciso realmente buscar mudança. Mas a mudança primeiro, a transformação primeiro precisa acontecer dentro de mim. Porque quando eu me transformo, todo o meu redor sente e todo o meu redor vai contribuir para que a mudança aconteça. Se eu fico esperando sempre de fora as mudanças, a minha vida não vai mudar. A minha vida não vai acontecer. Porque o pivô de tudo, né, da minha vida sou eu. Então, se eu não der o primeiro passo, se eu não me enxergar, se eu não conseguir enxergar as coisas e se eu não fizer o movimento, ninguém vai fazer isso por a gente. Entende? Então, eu queria trazer essa ideia do tempo de mudança no primeiro, da primeira live, né, do ano de 2023, para que a gente comece a começar o ano com uma outra perspectiva, com uma outra visão. A visão do automelhoramento, a visão da autopercepção, a visão de que tudo parte de mim e de dentro de mim. A percepção de que eu preciso nutrir um altar. Esse altar que eu tenho, eu preciso alimentar ele, eu preciso nutrir ele, eu preciso me fortalecer. Porque as transformações vão vir de um jeito ou de outro. Por mais resistência que a gente tenha, se eu preciso passar por determinada coisa para evoluir, para a evolução do meu espírito, e meu espírito tá ali, ó, batendo na porta, muda. Eu não sei o que eu tenho que mudar. E lá no fundo você sabe, você não muda por teimosia, ou porque vai contrariar pai, vai contrariar mãe, e você não muda, de um jeito ou de outro, vai acontecer algo muito drástico e vai ter que a mudança acontecer por empurrão. Seja um câncer, um acidente, seja o que for. Mas se você tá vendo que você precisa mudar e você não muda, é bom dar ouvidos ao que você tá sentindo. Porque mais cedo ou mais tarde, algo mais sério pode acontecer. E aí, queira Deus que não seja tarde demais. Tá bom? Vamos fazer uma prece? Convido todo mundo para fazer uma prece comigo. Pega um copo com água. Deixa eu ligar o som. Copo com água, caneta e papel. Quem quiser receber uma mensagem divina. Deixa eu... Não tô ouvindo o som. Vamos sentar confortável. Respirar profundo. Vamos fazer 3 respirações profundas. Inspira, segura um pouquinho, solta pela boca. Vai relaxando completamente o corpo. Negócio aqui da tomada eu não consegui. Consegui. Vai relaxando completamente o corpo. Sente as pernas relaxando. Relaxa os ombros. Descansa a mão sobre as pernas. Não inclina a cabeça, baixa um pouco o queixo. Relaxa a sobrancelha. Sente todo o corpo relaxado. Continua respirando. Percebendo o ar entrando, enchendo os pulmões. E ao sair, esvaziando a caixa torácica. Vai se percebendo a respiração. A
Amado Mestre Senhor Jesus, eu te convido a estar conosco nesse momento, independente do tempo e espaço em que essa live é assistida. Imagine nesse momento que uma luz dourada entra no cômodo que você está e de repente todo o espaço que você está fica dourado. E essa luz, ela penetra no seu corpo pelo topo da cabeça. É uma luz energizante, uma luz calmante, tranquilizante. É uma luz de organização e reestruturação. Essa luz, ela penetra por todos os teus órgãos, todas as tuas células. Rapidinho pela corrente sanguínea, ela está em toda parte do teu corpo. Aproveitando esse momento de conexão profunda com Jesus Cristo, com as energias crísticas, eu te convido a colocar nesse momento a tua maior preocupação ou a tua maior dificuldade de mudança. O que realmente é difícil para você mudar? O que realmente para você é inaceitável mudar? Ou se você aceita, já tentou mudar e não consegue mudar, coloca isso diante de Jesus Cristo e pede a essa energia benevolente que atua nesse momento no teu coração, que atua te ajudando a mudar de consciência, mudar de percepção, a se libertar do que ocasiona dor e bloqueio e simplesmente amar, simplesmente deixar fluir. Eu sei que pode doer, pode ser dolorido, mas se a gente alinhar a nossa vontade ao poder de Jesus Cristo, nada se torna impossível. E a dor, ela passa. Que essa luz crística seja um apaziguador nesse momento, trazendo paz, esperança e felicidade para todos nós, acalmando as dores físicas e emocionais. Amado Mestre Jesus, eu te peço bênçãos na vida de cada pessoa aqui presente. Alguém em especial pode estar num desespero profundo, numa dor profunda. Eu rogo bênção, Senhor, para que esse desespero seja acalmado, esse desespero seja acalentado, e que a vossa energia possa despertar todos os corações adormecidos, todas as mentes que estão em torpor, por acreditar que o outro sempre é culpado, que as coisas ao redor sempre a culpa é dos outros. Desperta, Senhor, as pessoas para a percepção e para a autorresponsabilidade, para que cada pessoa, compreendendo que tem a sua parcela de responsabilidade, que tem a sua parcela de culpa, logo a responsabilidade sobre tudo o que acontece, possa enxergar o caminho e transformar a vida em que vive. Que todos os bloqueios sejam quebrados, que todas as energias ruins que porventura estejam influenciando todos aqui presentes, que sejam retiradas em teu nome, amado Mestre Jesus. E que possamos iniciar o ano de 2025 com mais leveza e com a esperança e a certeza de que o ano de 2005 será muito mais realizável que o ano que passou.
Mestre, o que precisa mudar? Qual a mudança mais imediata nesse momento para a dor ou problema que eu estou passando? Eu convido todos agora a fazer um Pai Nosso e no final do Pai Nosso, primeiro adjetivo que vier na mente, anota. Se durante o Pai Nosso vier um adjetivo na mente, pode ser ele, mas não concentra agora nisso. Concentra nas palavras do Pai Nosso. Vamos rezar um Pai Nosso de coração, não da boca para fora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, que assim é, graças a Deus. Pode abrir os olhos, beber água. Gratidão, Senhor, gratidão, amado Mestre Jesus Cristo, pela energia, pela força, pelo amparo de sempre, de todos os dias das nossas vidas, e que em 2025 não seja diferente esse amparo. E eu sei que não será. Um abraço forte a todos, fiquem todos com essa luz que recebeu. A luz no cômodo que você está, ela vai desaparecer porque você abriu o olho, você não vai enxergar mais ela. Mas dentro de você ela não desaparece, não deixa essa luz se apagar. E seja luz aonde você for. Distribua luz ao invés de palavras, ao invés de xingamentos e palavras negativas. Entregue luz ao próximo. Só assim a gente vai conseguir ter uma vida mais de paz e mais tranquilidade. Um abraço forte, tenham todos um final de semana. Oi, Deco, boa noite. Tenham a todos um excelente final de semana. Uma noite maravilhosa. E um ano de 2025 muito feliz. Abraço a todos, fiquem todos em paz.